Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa aula de número 11. A gente vai continuar a parte de determinantes e a gente vai ver um pouquinho alguns teoremas que ficaram faltando na aula passada, né, para finalizar esse conteúdo. Então, a gente vai ver teorema de Jacobi, regra de Chiot e o teorema de Laplace, que são bem importantes, tá bom? Então, vamos lá. Iniciando pelo teorema de Jacobi. O determinante de uma matriz quadrada não se altera quando se adicionam aos elementos de uma fila qualquer os elementos correspondentes de outra fila paralela previamente multiplicada por uma constante. Então, às vezes a gente lê assim de primeira, fica um pouco confuso, né? Então, vamos ver um exemplo que vocês vão ver que vai ficar bem mais tranquilo. Então, tem uma matriz aqui, uma matriz quadrada de ordem 2, duas linhas e duas colunas. E para calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, a gente faz o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, ficaria 1 vezes 9, que é 9, menos 4 vezes 5, que é 20. E 9 menos 20 é menos 11. Então, o determinante dessa matriz A é menos 11. Agora, o que ele está falando aqui é que o determinante não se altera, então o determinante vai ficar a mesma coisa, quando se adicionam aos elementos de uma fila qualquer. Então, lembra que quando eu falo fila, pode ser tanto linha quanto coluna, os elementos correspondentes de outra fila paralela previamente multiplicada por uma constante. Então, olha esse exemplo. Eu tenho essa matriz A, que tem esses elementos, 1, 5, 4 e 9, e o que eu posso fazer sem alterar o determinante é pegar a linha 2, então eu estou representando L2, é linha 2, então a segunda linha aqui, e eu vou reescrever a linha 2 como L1 mais L2. Então, eu estou, cadê aqui? Adicionando os elementos correspondentes de outra fila. Então, na L2 eu estou somando L1 mais L2. Então, a primeira linha vai continuar igual, 1 e 5, e a segunda eu estou reescrevendo como L1 mais L2. Então, 1 mais 4, e nessa segunda coluna, 5 mais 9. 9 mais 5, como está escrito aqui, tanto faz. E aí, fazendo essa continha, aqui em cima continua 1 e 5, e embaixo 5 e 4. E pelo esse teorema, ele fala que o determinante não se altera. Então, vamos calcular o determinante dessa matriz para ver se vai continuar menos 11. Então, vamos lá. Diagonal principal, o produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, 1 vezes 14 é 14, menos 5 vezes 5, que é 25. E 14 menos 25 é menos 11. Então, reparem que realmente o determinante não se alterou quando a gente adiciona as linhas correspondentes aqui, igual estava escrito aqui em cima, tá? Um outro exemplo, também utilizando a matriz A, o cálculo do determinante é o mesmo, só que eu posso fazer, além de linhas, eu posso mexer nas colunas. E não só somar direto, ele fala aqui que também pode ser quando eu multiplico por uma constante. Então, aqui eu vou fazer 2 vezes, tá? Então, eu posso multiplicar aqui por uma constante, nesse caso eu escolhi o 2, mas qualquer outro que vocês queiram utilizar também funciona. Então, eu estou somando na coluna 2, eu vou reescrever essa coluna 2 como 2 vezes os elementos da coluna 1 mais a coluna 2. Então, eu estou mexendo aqui ó, na coluna 2. A coluna 2 vai ser igual a essa continha. Então, a coluna 1 se mantém. Então, quando eu reescrever essa matriz, a coluna 1 se mantém, continua 1 e 4. E a coluna 2 vai ser 2 vezes coluna 1 mais coluna 2. Então, 2 vezes 1 mais o elemento da coluna 2, que era 5. Então, 2 mais 5. E aqui, nesse elemento, é 2 vezes coluna 1, então 2 vezes 4, que é 8, mais a coluna 2, que já era o 9 aqui. E aí, fazendo essa conta, 2 mais 5 é 7, 8 mais 9 é 17. E aí, vamos calcular o determinante, tem que dar menos 11. Vamos lá. Então, novamente, produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, o determinante dessa matriz C vai ser 1 vezes 17, que é 17, menos 4 vezes 7, que é menos 28. E 17 menos 28 é menos 11, então é isso mesmo, o determinante é igual como tinha que ser. O próximo tópico da aula de hoje é a regra de Chiot. Eu aprendi como Chiot, mas também tem gente que chama de Quiot.
tá bom? É a mesma coisa, é a mesma regra. Essa regra, ela permite calcular o determinante de uma matriz de ordem n a partir de uma matriz de ordem n-1. Então, quando a gente tem uma matriz grande, de ordem 4, 5 ou maiores até, começa a ficar complicado de calcular o determinante, né? Então, a gente pode usar essa regra para baixar aqui a ordem, se ela era uma ordem n, uma ordem 4, por exemplo, a gente consegue baixar essa ordem para uma ordem n-1, para uma ordem 3, de 4 passa para 3, né? Então, vamos ver um exemplo, que acho que fica mais fácil do que a gente ficar só lendo aqui, né? Às vezes, na prática, fica mais fácil de entender. Eu peguei aqui uma matriz 3x3, só para ficar fácil de a gente entender, mas ela serve para matrizes maiores também. Primeira coisa, olhando para essa matriz, que eu quero calcular o determinante dela, eu vou procurar, dentre os elementos dela, o elemento que seja igual a 1. Nesse caso, a gente só tem uma opção, que é esse aqui da ponta, que é o elemento A11, tá na primeira linha e primeira coluna. Mas, se tivesse outro 1 em qualquer outra posição, também vale, tá bom? Mas no nosso caso aqui é esse primeiro elemento A11, primeira linha, primeira coluna. Identificando esse elemento, a gente vai destacar aqui a linha que ele se encontra e a coluna em que ele se encontra, tá? Então, eu destaquei aqui com esses quadradinhos para vocês. E aí, a gente vai copiar essa matriz aqui que sobrou aqui embaixo, ó. Então, ela era uma matriz 3x3, e depois de eliminar essa linha e essa coluna, sobrou uma matriz 2x2 aqui, 4, 3, 2, 4, que eu vou copiar. Só que ela não vai ser, os elementos, reescrevendo, não vai ser exatamente esses elementos daqui, a gente vai precisar fazer uma conta. Que conta é essa? Esse primeiro elemento, que vale 4, vai ser o primeiro elemento dessa matriz 2x2, e a gente vai reescrever esse elemento como 4, que é esse próprio número, menos 5 vezes 2, que é os elementos aqui destacados da mesma coluna que esse 4 e da mesma linha que esse 4. Então, nesse caso, fica 4 menos 5 vezes 2. Para esse elemento aqui, ó, esse elemento de número 2, ele está nessa posição. Então, vai ser 2, esse próprio número, menos o produto de 5 vezes 3. Tá? Esse elemento aqui, 3, vai ser 3 menos 7 vezes 2. E, por último, aqui, 4 menos 7 vezes 3. Fazendo essa conta, 5 vezes 2 vai dar 10, 5 vezes 3 vai dar 15, 7 vezes 2 dá 14 e 7 vezes 3 é 21. Depois, mais uma continha aqui, 4 menos 10 é menos 6, 3 menos 14 é menos 11, 5 menos 15 é menos 13 e 4 menos 21 é menos 17. Então, a gente tinha uma matriz 3x3, chegou numa matriz 2x2. Para calcular o determinante dessa matriz 2x2, era fácil, lembram? Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, eu vou calcular esse determinante, eu vou escrever ele aqui como um Dzinho pequeno. Lembra que o nosso objetivo é calcular o determinante dessa matriz maior aqui, dessa matriz 3x3, tá? Mas, para isso, a gente vai usar o Dzinho, o determinante dessa matriz menor. Menos 6 vezes menos 17, menos com menos fica um número positivo. E 6 vezes 17 é 102. Menos, da fórmula, né? Diagonal principal menos diagonal secundária. Menos 13 com menos 11 vai dar 143. E 102 menos 143 dá menos 41. E aí, para calcular o determinante dessa matriz maior, a gente vai usar essa formulazinha, que eu vou chamar o determinante dessa matriz de Dzão, tá? Esse Dzão vai ser igual a menos 1 elevado a I mais J vezes D. Esse I mais J é a linha e a coluna que se encontra esse número 1 que a gente começou a usar, né, para fazer essa regrinha de Ó. Nesse caso, esse elemento está na posição A11, como a gente já viu, que ele está na primeira linha, primeira coluna, então vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o Dzinho, que é o determinante dessa matriz menor, que a gente já calculou como menos 41. Tá? 1 mais 1 aqui é 2, então fica menos 1 ao quadrado vezes menos 41. Menos 1 ao quadrado é 1, e 1 vezes menos 41 é menos 41. Então, nesse caso, a matriz
o determinante dessa matriz menor é igual ao determinante dessa matriz maior. Vamos ver mais um exemplo para ficar bem clara essa regra, tá? Eu sei que às vezes ela pode ser um pouquinho complicada. Então, vamos fazer mais um exemplo. Peguei agora essa matriz maior, é uma matriz 4 por 4. Aqui, a gente tem, lembra que tem que procurar o número 1. Daria para ser esse, também tem esse número 1 e só, né? Aqui tanto faz, você pode escolher qualquer um desses dois disponíveis. Eu escolhi esse número aqui, esse número 1, que ele está na segunda linha e quarta coluna, tá? Então, escolhi esse número 1, vou destacar a linha em que ele se encontra e a coluna onde ele se encontra, e vou reescrever essa matriz com os números que sobraram, que vai ser uma matriz 3 por 3. Então, vai sobrar essa primeira linha aqui, 2, 3, menos 1, 2, 3, menos 1, depois 3, 2, 2, 3, 2, 2, e menos 1, 2, 3, menos 1, 2, 3. Então, lembra que a gente copiou aqui e vai fazer menos, então, nesse caso, 2, menos 1 vezes 0. 1 vezes 0, tá? Que é o elemento destacado aqui da mesma coluna e da mesma linha que esse elemento. Depois, o próximo, esse 3 aqui, ó. 3 menos 1 vezes 0. Menos 1. O menos 1 menos 1 vezes 2. Tá escrito aqui. Vamos para a próxima coluna. Esse elemento 3 aqui. 3 menos 0 vezes 4, ou 4 vezes 0, tanto faz. Depois, 2 menos 4 vezes 0 e 2 menos 4 vezes 2. E na última coluna aqui, menos 1 menos 2 vezes 0. Esse 2 vai ser 2 menos 2 vezes 0. E por último, esse elemento 3 vai ser 3 menos 2 vezes 2. Tá? Fazendo essas contas, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 também é 0, 1 vezes 2 vai dar 2, 4 vezes 0 e 4 vezes 0 vai dar 0 e 0 aqui, 4 vezes 2, 8, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 de novo é 0, e 2 vezes 2 é 4. E aí, fazendo essas continhas, 2 menos 0 é 2, 3 menos 0 é 3, menos 1 menos 2 é menos 3, 3 menos 0 é 2 menos 0, é 3 e 2, 2 menos 8 é menos 6, menos 1 menos 0 fica menos 1, 2 menos 0 é 2, e 3 menos 4 é menos 1. Então, muito bem. Então, a gente tinha essa matriz aqui, 4 por 4, e a gente chegou nessa matriz 3 por 3. Então, vamos calcular o determinante dessa matriz. Vai ser, vamos usar a regrinha de Sarri, vou fazer a multiplicação aqui dessas diagonais principais. Então, 2 vezes 2 vezes menos 1 vai dar menos 4. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes menos 3 é menos 18. Menos 1 vezes 3 é menos 3, menos 3 vezes menos 6 dá um número positivo, 3 vezes 6, 18, então mais 18. Então, as diagonais aqui principais, menos a soma dos produtos das diagonais secundárias, que são essas aqui em verde. Então, menos 3 vezes 2 vezes menos 1 vai dar 6 positivo, né? Esse menos com menos vai dar mais, então vai dar 6 positivo. Menos 6 vezes 2 vezes 2 vai dar menos 24. Menos 6 vezes 2 é menos 12, menos 12 vezes 2 é menos 24. Menos 1 vezes 3 é menos 3, menos 3 vezes 3 é menos 9. Aí, dentro desses parênteses, esse menos 18 com esse mais 18 vai zerar, então sobra só o menos 4. E desse lado aqui, 6 menos 24 menos 9 vai dar menos 27. Menos 4 menos menos 27 é menos 4 mais 27, menos com menos virou mais. E menos 4 mais 27 é 23, que vai ser o Dzinho, o determinante dessa matriz menor. E aí, lembrando que a gente quer o determinante dessa matriz maior, a gente vai calcular o Dzão, determinante dessa matriz, que vai ser menos 1
elevado a linha mais coluna do elemento que a gente escolheu, do elemento 1 que a gente escolheu, que no nosso caso foi esse daqui, vezes o determinante dessa matriz menor, tá? Esse elemento que a gente escolheu, ele está na segunda linha e quarta coluna. Então, vai ficar 2 mais 4. 2 mais 4 é 6. E o Dzinho, como a gente calculou, é 23. Só substituir aqui. Menos 1 elevado a 6. Um número negativo elevado a um número par. Ele vai dar positivo, né? Menos 1 elevado a 6 vai dar 1. E 1 vezes 23 é 23. Então, o determinante dessa matriz 4×4 é 23. Vamos para o nosso último tópico da aula de hoje, que é o Teorema de Laplace. Então, novamente, nós queremos calcular o determinante dessa matriz que está aqui, nesse caso é uma matriz 3×3, e utilizando essa estratégia de Teorema de Laplace, a gente vai olhar os elementos dessa matriz e procurar ou uma linha ou uma coluna que tenha a maior quantidade de zeros possíveis, para facilitar na hora da conta, vocês vão ver. Nesse caso, a gente só tem um zero, então eu poderia ou escolher essa linha, 2, 2, 0, mas eu resolvi escolher essa coluna, 6, 0, menos 2. Tanto faz, tá? Pode ser linha ou coluna. Então, eu vou escolher essa coluna aqui de 6, 0 e menos 2. Para calcular o determinante dessa matriz, a gente vai fazer determinante é igual esse elemento, 6, vezes o cofator correspondente a esse elemento que está na posição 1, 3, primeira linha, terceira coluna. Tá? Depois, a mesma coisa com os próximos elementos. Mais 0 vezes o cofator dele, que está na posição segunda linha, terceira coluna, mais esse último elemento, menos 2, vezes o cofator dele, e ele está na posição 3, 3, terceira linha, terceira coluna. O que é esse cofator? Esse cofator vai ser o menos 1 elevado à linha mais coluna, vezes o determinante que sobrou em relação a ele. Então, a ideia é mais ou menos parecida com o que a gente acabou de ver, né? Então, o que vai ser? Menos 1 elevado à linha mais coluna, nesse caso aqui é o cofator do elemento A1, 3, então ele está na linha 1, coluna 3, então vai ser menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes. Reparem que esse 6, ele está nessa posição, na primeira linha. Então, se eu eliminar essa primeira linha e essa primeira coluna, essa terceira coluna, na verdade, vai sobrar essa matriz 2×2, que vai ser 2, 2 menos 1 e 1, que é o que está escrito aqui, ó, 2, 2 menos 1 e 1, tá? O próximo elemento é 0 vezes o cofator, que vai ser menos 1 elevado, ó, ele está na segunda linha, terceira coluna. Então, é 2 mais 3 vezes a matriz que sobrou. Então, ó, o zero está nessa posição. Se eu eliminar a linha em que ele se encontra, vai sobrar os elementos 1, 3, menos 1 e 1. 1, 3, menos 1 e 1. Essa matriz menorzinha aqui, tá? E por último, vai ser esse menos 2 aqui, vezes esse último cofator, que vai ser menos 1 elevado a 3 mais 3, porque ele está na linha 3, coluna 3, né? Vezes, novamente, a matriz que sobrou, se eu eliminar a linha onde o menos 2 se encontra, vai sobrar essa matriz 2×2, que vai ser 1, 3, 2 e 2. 1, 3, 2 e 2. Tá? Então, isso serve para qualquer linha e qualquer coluna que vocês quiserem dentro da matriz. A gente escolhe o que tiver maior quantidade de zeros, porque quando eu tenho 0 vezes alguma coisa, vai zerar. Então, a gente não vai precisar fazer essa conta aqui do meio, né? O que facilita bastante. Então, aqui, ó, já eliminando toda essa parte aqui no meio, como é tudo multiplicação, vai zerar, tá? E essas partes aqui que sobraram, eu fiz essa continha aqui de cima. 1 mais 3 é 4 e 3 mais 3 é 6. O resto eu mantive. Então, ficou 6 vezes menos 1 elevado a 4, vezes o determinante dessa matriz 2×2, mais 0, que é tudo isso aqui, né? 0, mais menos 2 vezes 1 elevado a 6 aqui, vezes essa outra matriz. E aí vai ficar, eu tenho menos 1 elevado a um número par, vai dar 1 positivo. E a mesma coisa aqui, menos 1 elevado a um número par vai dar 1 positivo. O resto eu mantive. E aí, 6 vezes 1 vai dar 6, e menos 2 vezes 1 fica menos 2. Então, a gente simplificou, ficou dessa forma. E para calcular agora, a gente vai fazer o determinante dessas matrizes 2×2 normalmente.
Então, vai ser esse 6 manteve, aí vai ser diagonal principal, 2 vezes 1 dá 2, menos diagonal secundária. Então, menos 1 vezes 2 é menos 2. E tem o menos da fórmula, né? Diagonal principal, menos 2. Então, vai ficar positivo, mais 2. Menos 2 vezes, e aqui, diagonal principal, 2, menos diagonal secundária, 2 vezes 3 é 6. Fazendo essa continha, 6 vezes 2 mais 2 é 4, e 2 menos 6 é menos 4. 6 menos 4 6 vezes 4 é 24, e menos 2 vezes menos 4, menos com menos vai dar positivo, então mais 8 aqui. E 24 mais 8 é 32. Então, o determinante dessa matriz deu 32. Vamos fazer mais um exemplo utilizando o teorema de Laplace, que é usando essa matriz 4 por 4. Então, novamente, a gente vai procurar aqui a linha ou coluna que tiver a maior quantidade de zeros para facilitar a nossa conta. E nesse caso, vai ser essa última linha aqui, né, que tem 2 zeros. Então, para isso, para calcular o determinante dessa matriz, a gente vai fazer esse elemento, 4, vezes o cofator dele, e esse 4 está na quarta linha, primeira coluna. Então, é A41, mais o próximo elemento é o 1, vezes o cofator dele, que está na quarta linha, segunda coluna, A42. O próximo elemento, então, mais 0, vezes o cofator, quarta linha, terceira coluna, A43, mais esse último elemento, 0, vezes o cofator dele, quarta linha, quarta coluna, A44. Tá? Para fazer o cofator, a gente vai fazer menos 1 elevado linha mais coluna desse elemento. Nesse caso, está na linha 4, coluna 1, então 4 mais 1, vezes a matriz aqui que sobrou se eu eliminar essa coluna aqui referente ao número 4, né? Então, vai sobrar essa matriz 3 por 3 aqui, ó. 0 menos 1, 3, que é essa primeira linha. 3, 4 e 2, essa segunda linha. E 2, 5, 1 aqui na última linha, tá? Mais o cofator desse elemento 1, que é o cofator 4, 2. A gente vai fazer esse 1, só copiei. Esse cofator vai ser essa parte verde aqui, ó. Menos 1 elevado à linha mais coluna, nesse caso é 4 mais 2, vezes essa matriz. Essa matriz, eliminando essa coluna aqui, referente a esse elemento número 1, vai ficar 1 menos 1, 3, a gente está pulando essa coluna. Então, 1 menos 1, 3, 1 menos 1, 3, 2, 4, 2, 2, 4, 2, e 0, 5, 1, 0, 5, 1. Esses dois cofatores a gente não precisa calcular, porque como é vezes 0, já dá 0 direto, o que é ótimo, né? Por isso que a gente escolhe a linha ou coluna que tem maior quantidade de zeros, para facilitar essa conta, tá? Então, aqui eu já zerei, nem preciso escrever quem são esses cofatores, tá? Resolvendo essas contas aqui, eu vou primeiro fazer essa conta com os expoentes. Então, 4 mais 1 é 5, e 4 mais 2 é 2, o resto eu só copiei. E aí, agora aqui, ó, 4 vezes menos 1 elevado a 5, menos 1 elevado ao número ímpar, vai dar menos 1, né? E aí, menos 1 vezes 4 vai dar menos 4 aqui. E nessa segunda, aí eu copiei essa matriz, e nessa segunda parte, menos 1 elevado a 6, que é um número par, vai dar 1. 1 vezes 1 é 1. E 1 vezes essa matriz, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, 1 vezes essa matriz é a própria matriz, tá? Eu posso omitir esse 1 vezes aqui na frente. Então, eu fiquei com menos 4 vezes essa matriz 3 por 3, mais essa outra matriz 3 por 3. Reescrevi aqui o nosso determinante. E para calcular isso daqui, a gente vai precisar calcular o determinante isolado dessa matriz 3 por 3 e depois dessa matriz 3 por 3 também. Então, começando por essa aqui da esquerda, eu copiei essa matriz e vamos calcular o determinante dela. Então, eu posso fazer diagonal principal menos, que é tudo isso aqui, né? Menos a diagonal secundária. Então, vamos lá. Vai ficar 0 vezes 4 vezes 1, que é essa primeira parte, mais menos 1 vezes 2 vezes 2, que é o que está escrito aqui, mais 3 vezes 3 vezes 5, que é o que está escrito aqui. Estou usando o método borboleta, tá? Se você preferir, pode copiar as duas colunas aqui, as duas primeiras colunas, e usar a regra de Sarri.
tá bom? Também serve. Então, ok, isso aqui tudo é a diagonal principal, menos as diagonais secundárias, que vai ficar 2 vezes 4 vezes 3, 2 vezes 4 vezes 3, mais 5 vezes 2 vezes 0, 5 vezes 2 vezes 0, mais 1 vezes menos 1 vezes 3. 1 vezes 3 vezes menos 1, mesma coisa, tá? E aí, fazendo essas contas, 0 vezes 4 vezes 1 vai dar 0, menos 1 vezes 2 é menos 4, e 3 vezes 3 é 9, vezes 5, 45. Menos esse sinalzinho aqui, 2 vezes 4 é 8, vezes 3, 24. Essa conta aqui do meio vai zerar, uma multiplicação com 0 vai zerar. E 1 vezes 3 vezes menos 1 é menos 3. E aí, esse primeiro colchete aqui, ó, 0 menos 4 é menos 4, mais 45 é 41, menos 21, né? 24 menos 3 é 21. E 41 menos 21 é 20. Então, o determinante dessa matriz 3 por 3, que é essa daqui, vai ser 20, tá? Vamos calcular agora dessa outra matriz, dessa matriz aqui. Então, vamos fazer 1 vezes 4 vezes 1, estamos fazendo a diagonal principal. Depois, menos 1 vezes 2 vezes 0, mais 3 vezes 2 vezes 5. Menos os produtos das diagonais secundárias. Então, 0 vezes 4 vezes 3, mais 5 vezes 2 vezes 1, que está aqui, mais 1 vezes 2 vezes menos 1, que está aqui, tá? Fazendo essas contas, 1 vezes 4 vezes 1 é 4. Esse aqui do meio vai zerar por causa desse 0. 3 vezes 2 é 6, vezes 5, 30. Copiando esse sinal de menos. Aqui vai zerar. Aqui, 5 vezes 2 é 10, vezes 1 é 10. E aqui, 1 vezes 2 vezes menos 1 é menos 2. Essa primeira parte dá 34. 4 mais 0 mais 30 é 34. E aqui, 10 menos 2 dá 8. Com esse sinal aqui, menos 8. E 34 menos 8 deu 26. Então, sabendo aqui que o determinante dessa matriz é 20 e dessa daqui é 26, a gente consegue calcular o determinante dessa matriz maior 4 por 4. É só a gente substituir os valores aqui. Então, eu vou ter que o determinante vai ser menos 4, que é esse menos 4 aqui que eu copiei. Essa matriz tem determinante 20, que a gente calculou, então substituir, mais o determinante dessa segunda matriz, que é 26. Menos 4 vezes 20 é menos 80, e menos 80 mais 26 é menos 54. Então, o determinante dessa matriz 4 por 4 é menos 54. Então, era isso para a aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula. Bons estudos!